Jesus existiu? Esse é um objeto de estudo tanto da teologia, quanto da história, quanto da filosofia da religião, quanto da filosofia da história, e que já não é mais motivo de debate nem de discussão dentro da academia há algum tempo já. Jesus, ele realmente existiu, realmente viveu aqui no nosso mundo. A questão que se coloca é qual Jesus, né? Na filosofia da religião, nós temos o Jesus de Nazaré e o Jesus Cristo. O Jesus de Nazaré, filho de Maria, filho de José, que viveu ali em Israel há quase 2000 anos atrás, teve uma mensagem pacifista, uma mensagem de acolhida, uma mensagem que trazia a humildade como um dos seus principais pilares e o amor ao próximo também como um dos principais pilares, esse Jesus de Nazaré obviamente existiu. Nós temos indícios, evidências e provas o suficiente para concluirmos que sim, Jesus de Nazaré existiu. Os próprios evangelhos, né, canônicos, evangelhos apócrifos, relatos de historiadores como o grande historiador judeu Flávio Josefos e alguns outros não tão grandes, né, relatam a existência desse Jesus e dessa mensagem. Agora, ele era o Cristo, né? Ele era o Jesus Cristo, o Messias, o ungido, que seria o Salvador daqueles que o seguiam. Aí é onde entra a fé, é onde entra a teologia. Na filosofia, nós temos certeza que Jesus existiu, assim como a história tem, poxa vida, é um dos maiores, se não o maior personagem da história da humanidade. Agora, se ele tinha alguma divindade, se ele possuía algum caráter, digamos assim, sobrenatural, aí é onde entra o caráter da fé de cada um. Veja só, até os próprios judeus, em algumas vertentes de crença, admitem que Jesus de Nazaré, que ele existiu, mas vão afirmar que ele não era o Messias, que ele era um impostor, ou algumas vertentes vão até afirmar que ele era um sujeito muito sábio, muito inteligente, que tinha uma mensagem muito importante e muito significante para a época, mas que os seus discípulos e posteriormente o Império Romano fez essa deturpação da sua mensagem, transformando ele em uma espécie de Deus ou coisa do tipo, que nem Jesus queria isso. É uma visão, mas é uma visão que não exclui a existência de Jesus. Falar que Jesus de Nazaré ele não existiu e que tudo foi um grande marketing, né, uma grande propaganda ou coisa do tipo é ridículo hoje em dia. É claro que durante um tempo houve-se muito debate e houve-se muita discussão a esse respeito, mas hoje, né, e já há algum tempo, não existe mais esse debate, não existe mais essa discussão. Jesus de Nazaré efetivamente existiu. Agora, a discussão quanto ele ser realmente, além de Jesus de Nazaré, o Jesus Cristo, o Messias e tudo mais, aí eu acho que é uma discussão que perdurará por muitos e muitos e muitos anos ainda. Porque se nós formos voltar no tempo, durante 300 anos aproximadamente, os próprios seguidores, né, de Jesus de Nazaré não sabiam com certeza como identificá-lo. O que eu estou querendo dizer é que por muito tempo, muitos séculos após a morte de Jesus,
e até a pacificação dessas discussões através do Concílio de Nicéia, principalmente, através da constituição oficial do cristianismo como religião do Império Romano, havia-se discussão entre as próprias comunidades ditas cristãs se Jesus ele era Deus, se ele era filho de Deus, se ele era apenas o Messias, o Cristo, né? Então havia também essa discussão entre os próprios seguidores de Jesus. Isso não era pacificado. Então sempre houve muita discussão sobre esse personagem tão importante para a história da humanidade. Então, assim, os ateus que me perdoem, né? Mas não sou eu que afirmo isso, mas Jesus, ele existiu. Agora, o caráter divino, se ele era Cristo ou não, se ele era filho de Deus ou não, isso depende única e exclusivamente da fé. Há indícios, se as pessoas acreditarem piamente nos evangelhos, por exemplo, sim, há indícios de que ele era o Cristo. Agora, na história, há um elemento de que os discípulos sempre aumentam muito, né, os feitos dos seus mestres. Há um relato, por exemplo, sobre Sócrates, de que Sócrates ficou 24 horas, um dia inteiro, parado, sem se mexer, só filosofando sobre um determinado problema que ele queria concluir. Hoje, né, nós entendemos que isso foi um grande exagero, né, por parte do seu discípulo. O mesmo pode ter ocorrido também com Jesus. Mas nós temos outros indícios aí que mostram que ele poderia ser o Cristo, como os apócrifos também, mas aí geram algumas controvérsias com os canônicos em certo ponto e tudo mais, que não é o tema do vídeo, mas também temos indícios de que ele era alguém muito incrível para a época, muito importante num sentido de trazer uma mensagem significativa para aquele momento, mas que era só isso. Por isso que, no fim das contas, a conclusão de que se Jesus de Nazaré era algo mais além de um homem incrível para aquele momento, vai ficar a respeito única e exclusivamente de cada um.